Você sabe como dissolver o passivo da sua empresa? Como escalonar e negociar a fim de obter mais prazo e melhores condições para pagar as suas dívidas? Olá, eu sou Arthur Lopes e neste vídeo eu vou te ensinar como conceber um amplo programa de redesenho do seu passivo. O vídeo de hoje, na verdade, ele é quase que o ápice do processo de reestruturação. Nós falamos de muitas formas de diminuir despesa, nós falamos de como racionalizar a operação, porém, havendo uma crise, há uma dívida e tudo que nós vamos fazer de melhoria na operação deságua na melhor capacidade de pagamento dessa dívida. Isso é fundamental e é muito importante também que se tenha de uma maneira muito clara o planejamento para que essa dívida seja paga com a melhoria operacional. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre a dívida da empresa, como renegociá-la, como torná-la palatável, como torná-la amigável no fluxo de caixa. E a gente não pode, para isso, falar exclusivamente de números. Se a gente fosse se ater a números, nós íamos fazer uma divisão entre a capacidade de pagamento da companhia e o valor do seu passivo. Alguma coisa mais ou menos assim. Se a empresa deve 100 e ela tem um lucro líquido de 10, ela levaria 10 meses para pagar a dívida. Isso é uma operação matemática, porém, na prática, isso não é o que acaba acontecendo, porque essas dívidas elas têm correção, elas têm critérios distintos de correção, ela tem juros distintos e isso acaba se incorporando ao principal. Então, o valor inicial da dívida sofre uma majoração que tem que ser também considerada. Além disso, é preciso ter em conta que a gente não vai negociar apenas com um credor. A gente não vai negociar apenas com um interlocutor. E os diversos interlocutores, muitas vezes, vão redundar numa concessão de prazo e de condição diferente. Então, aquela nossa continha matemática acaba não dando certo, porque aquele 100 que a gente não devia para uma pessoa só, a gente devia para várias pessoas. Então, o processo ele é muito mais refinado e exige uma habilidade fundamental quando se está em crise. Exige negociação, a capacidade de negociar, a capacidade de persuadir o interlocutor, o credor, a nos conceder o prazo necessário que vai salvar a empresa. Quando a gente fala disso, da capacidade de persuadir o interlocutor, é fundamental que a gente saiba que todo mundo está de boa fé. Então, o fornecedor a quem a gente deve duplicatas, a empresa que efetivamente detém uma dívida, ela não quer tirar você do mercado, ela não quer pedir a sua falência, ela só quer receber o seu dinheiro de volta. E muitas vezes essas relações são muito longas e trazer esse histórico para a mesa na hora que a gente vai negociar é muito valioso, porque isso relativiza a dívida. O credor, o fornecedor, ele enxerga que ele tem muito mais a ganhar te concedendo o prazo necessário para pagamento da dívida, ainda que esse prazo seja grande, do que varrendo a sua empresa do hall de clientes. É muito mais negócio para ele conceder prazo e continuar vendendo do que inviabilizar a relação. Isso vale para um fornecedor e vale também para um banco. Muitas vezes, o banco ele tem interesse em receber aquilo que é devido, mas também em fazer novos negócios. Tudo vai se desenrolar de acordo com o planejamento que você vai oferecer. Eu disse a você que a habilidade maior nesse processo é a negociação. Mas essa habilidade, ela tem que ser suportada, ela tem efetivamente que vir respaldada de um plano muito técnico, de um plano muito conciso,
de um plano coerente, onde fiquem evidentes a boa-fé e a capacidade de pagamento. Sempre é importante o bom senso e a cautela, pois o empresário, ao se reconhecer em crise, ele deve agir de maneira técnica, manter a calma, a boa-fé, a interlocução clara e evidenciar ao credor como essa aliança credor e devedor pode redundar no processo de superação da crise e no recebimento por parte do credor dos valores que lhe são devidos. Esse processo é a consequência de todos os ajustes da empresa, todas as melhorias da empresa. Tudo que é efetivamente conquistado de melhoria, de resultado, ele vai permitir que a dívida seja dissolvida num prazo menor, com menos juros e todos ganham, credor e devedor. É uma missão difícil, eu sei. Porém, é o único modo de validamente sair de uma crise. Todos os conceitos que nós discutimos, todas as ações que ficaram subentendidas nessa nossa trajetória, elas têm que ser implementadas para que ampliem a capacidade de pagamento e para que você, na hora de negociar com o seu credor, possa apresentar o seu esforço e possa mostrar a ele que você está conseguindo ampliar a sua capacidade de pagamento. Neste vídeo eu falei da habilidade de negociação, falei de evidenciar boa-fé e falei de respaldo técnico, que são os requisitos para que esse plano de redesenho do endividamento seja bem sucedido. Porém, há circunstâncias onde, mesmo com tudo isso, você não consegue persuadir o credor. E aí é necessário se valer de recursos de natureza jurídica para defender a empresa e evitar que ela vá à falência. No próximo vídeo eu vou te falar mais a respeito. Até lá!